Bacana. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí com o aluno Gregory aí. Hoje a gente vai... É o segundo dia de aula já. A gente está aí já passando para ele a parte de teste, como testar o celular quando chegar na bancada, tá bom? Então, o Gregory, vamos lá novamente, né? Esse aqui é um aparelho que a GRCL técnico aí consertou aí, né? Então o que acontece? Um aparelho entrou para você aí na sua assistência técnica, onde for que você for trabalhar, né? Então o que acontece? Qual é o teste básico que você deve saber fazer? O que é? Tensão. Então vamos lá, ó, tensão. Tensão. O que é tensão, ô Gregory? A tensão, ela é o quê? A voltagem do aparelho. Então a gente vai colocar lá voltagem. Volts. Entendeu? Volts. Então, a tensão é volts do aparelho. Então, a gente vai entrar o quê? A tensão que está entrando no aparelho. E depois a gente vai fazer o quê? A gente vai testar a tensão que está entrando e a tensão que está saindo. Entendeu? A gente fazendo esse teste aqui, a gente consegue já verificar se o aparelho está bom ou se o aparelho está ruim. Qual é o teste que a gente vai fazer? Se você tiver um voltímetro, entendeu? Um voltímetro na sua bancada ou em algum lugar, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, tirar a bateria, vai colocar o quê? O carregador. Coloquei o carregador aqui, ó, coloquei o carregador, correto? Coloquei o carregador. Eu posso estar colocando a bateria junto, entendeu? O que acontece? O aparelho vai lá, o aparelho vibrou, né? Mas o que acontece? A tela não acendeu. Aqui eu tenho duas situações. Ou pode ser tela, ou pode ser bateria, porque a tensão ela tá entrando, o aparelho tá dando um sinal de vida, entendeu? Então, para eu verificar se é a tela, eu tenho que fazer o quê? Tudo bem, entrei aqui, ó, o aparelho não deu imagem alguma, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar aqui novamente o carregador e vamos fazer o quê? Testar a entrada da tensão. Como que a gente vai testar a entrada da tensão? Tá bom? Isso aqui se chama multímetro. É a melhor ferramenta que Deus fez para o homem. Entendeu? Melhor ferramenta. Então o que acontece? O que eu vou utilizar mais na minha bancada? Eu vou usar voltagem e teste de continuidade. É o que eu vou usar mais aí no começo, na parte de manutenção básica em celulares. É isso que eu vou aprender. Entendeu? Então eu vou fazer o quê? Como que eu verifico onde que tem, né, realmente, onde que eu vou encontrar aqui a parte de voltagem? Eu vou encontrar aqui, ó. Tem variados modelos de multímetro, tal, mas dá pra você verificar de escala. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui eu tenho o V, entendeu? O V e o preferência, tá vendo? Ó, o V é preferência. Então aqui eu já sei que é voltagem, entendeu? E tem outros multímetros que são automáticos, que nem aquele meu ali, ó, da Zuki, entendeu? Ele é automático, então ele já tem, entendeu? A preferência automática. Então, se eu ligar aqui, ó, então aqui eu já tenho uma preferência. Então aqui, ó, ó, AC, entendeu? Aqui é teste de continuidade, DC eu sei, entendeu? Que é teste de tensão. Então aqui, ó, aqui eu sei que aqui a parte é voltagem, né? Então o que acontece? Para cada tipo de equipamento tem a sua entrada e saída de tensão, que seria a voltagem. Então vamos lá. O aparelho celular, cadê essa bendita caneta aqui? Eu perdi. Oh, Jesus Cristo. Ó, eu tava com essa caneta agora na mão e eu escrevi ali, ó. Cadê? Cara, essa caneta ela some demais, pessoal. Essa caneta some demais, realmente. É a terceira da noite. Ó, essa caneta, ela sumiu já, acho que o Greg tá aqui uns 20 minutos, né? Essa caneta aqui, ó, já sumiu. Aqui, achei. Tá aqui, ó. Então o que acontece, ó? Então, o Gregory, o primeiro teste, né, seria em tensão, voltagem. Então o que acontece? A entrada de tensão. Um celular comum, hoje em dia todos os aparelhos, ele tem uma entrada de 5.0 volts, entendeu? Então vou colocar aqui, ó, E de entrada, entendeu? E a saída, o que é a saída? Ele vai sair lá de 3.8 a 4.2, entendeu? Na saída da bateria, entendeu? Então, como que eu vou fazer esse teste? Então, a gente vai vir aqui fazer o quê, ó? A gente vai vir aqui, ó, vai interligar o carregador, né? Que nem aquele teste que eu te falei. A gente vai fazer como?
o aparelho na bancada, sempre o aparelho na bancada, a gente vai lá no multímetro, entendeu? Aqui no multímetro a gente vai pegar e vai colocar na escala de voltagem. Como que eu sei a escala de voltagem? Então, se é um aparelho celular, eu sei que ele tem no mínimo 5 volts, entendeu? Aqui no multímetro, se for um automático, então eu posso deixar ele no automático e ele vai calcular normalmente o valor. Sim, agora, se for um digital, não sendo automático, eu vou ter que colocar aqui, ó, 20 volts. Entendeu? Porque se eu tenho uma grande escala de chegar até 20 volts, porque eu só vou utilizar 20 volts, entendeu? Mas eu só vou medir a tensão de 3.8 a 5 volts. É a mínima tensão que eu vou medir no aparelho, entendeu? Então o que acontece? Tô aqui, ó, tá vendo lá? Então a gente vai medir o quê? A tensão do aparelho. Chega mais aí, ô Gregory. Ó, então aqui, ó, a gente vai medir aqui, ó. Coloquei em voltagem, tá vendo? Ó, coloquei em voltagem aqui, ó. Voltagem. Então a gente vai fazer o quê? Vai testar, né, o aparelho, a saída primária da linha V-BAT, entendeu? Então a gente vai vir aqui, ó. Como eu vou identificar a polaridade de entrada e saída? Tá vendo lá, ó? Positivo e negativo. Eu posso identificar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Positivo e negativo. Então eu vou lá, ó. Positivo e negativo. Vamos ver. Tá vendo? Tá me dando uma tensão. Entendeu? Uma tensão de carregamento. Entendeu? Vamos inverter. Entendeu? Se eu inverter a polaridade das pontas, né? Da ponta de teste do multímetro, você pode ver. Você viu lá que apareceu menos? Sim. Então, o que é isso? Sabe o que significa isso? Porque a ponta tá errada. Mas isso aqui não vai chegar a danificar o multímetro. Nossa. Entendeu? Porque é automático. Então vem aqui. Então estou utilizando aqui, ó, a ponta no lugar errado. Entendeu? Então, para eu fazer isso aqui, para eu identificar o que é só inverter as pontas. Invertir as pontas aqui, ó. Invertir as pontas. Então eu sei que o meu aparelho está sendo alimentado por 5 volts. E mesmo por 5 volts. Né? Então ele está alimentando, ele está sendo alimentado, entrada de alimentação 5 volts. Então ele passa pelo PMIC, entendeu? Saindo pelo PMIC, ele vai fazer o gerenciamento de carga e vai mandar pro conector da bateria. Entendeu? Cérebro, né? Geralmente um conector da bateria tem que te mandar de 3.8 a 4.2 volts. Entendeu? Isso você vai ter uma média, né? Então você tem uma média de 3.8 e 4.2. Você tendo essa média, você sabe que o seu aparelho vai ser carregado. Sua bateria, ela vai ser carregada. Entendeu? Mas o que acontece? Às vezes o aparelho está carregando a bateria, mas o aparelho não dá sinal. Entendeu? Então aqui, eu fiz o quê? Eu fiz o teste de entrada de tensão do meu aparelho. Entendeu? Fiz esse teste aqui, então eu sei que o meu aparelho está recebendo tensão. Aí agora a gente tem que fazer o quê? O teste da linha da secundária à linha primária. Como a gente vai fazer esse teste? A gente consegue fazer esse teste sem abrir o aparelho. É muito fácil. A gente vai fazer como? A gente vai ligar a fonte de bancada, né? Essa aqui é uma fonte de bancada, essa aqui é uma fonte da Minipa, né? Deixa eu ligar lá. Essa aqui é uma fonte da Minipa, essa aqui é uma fonte de 4 dígitos. É uma fonte de 4 dígitos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer o teste de corrente agora, de consumo, entendeu? Se o aparelho, eu ligar ela na fonte de bancada e ela me dá um consumo, eu sei que o aparelho está ligando, entendeu? Então eu já sei que a linha primária e secundária está ok. Aí eu consigo diagnosticar que realmente é a tela que está danificada, entendeu? Então eu vou vir aqui, ó. Então, essa aqui é uma fonte da Minipa de 4 dígitos, tá vendo? Ó, aqui, ó. Como eu vou fazer esse teste, Gregory? É muito fácil. Muito fácil, só você prestar atenção. Então aqui, ó, vou fazer como? Aqui eu vou ter que identificar qual é positivo e qual é negativo. Aqui na bateria eu já sei qual é negativo, mas qual é positivo. Mas vamos lá fazer aqui no multímetro. No multímetro eu vou colocar em teste de diodo, que é o teste de continuidade, né? Então aqui eu sei identificar qual é positivo e qual é negativo pelas pontas de prova. Tá vendo aqui, ó? Eu vou mostrar pra você, ó. O preto eu vou manter na carcaça do aparelho, tá vendo lá? Na carcaça, isso. Entendeu? Ó. Tá vendo? Aqui me deu uma resistência. Essa resistência eu já sei verificar que é o positivo, tá vendo? Ó. Vai me dar uma resistência. Tá vendo a resistência lá? Sim, ó? Isso aqui se chama resistência. Sim. Então aqui eu já sei que é o positivo. O negativo ele vai bipar, ó.
Tá vendo? Ele bipou. Sim, então eu sei que esse aqui realmente é o negativo, seria o GND. Certo. Entendeu? Então aqui eu identifiquei qual é positivo e qual é negativo. Entendeu? Então aqui eu já fiz o teste aí, entendeu? Já identifiquei qual é positivo e qual é negativo. E que às vezes acontece de o conector da bateria estar em curto. Entendeu? Como eu vou fazer esse teste? Vamos colocar também no ohmtímetro, tá vendo? Em teste de continuidade. E eu vou sair testando as polaridades. Então eu sei que esse aqui, pela bateria, eu sei que esse aqui é positivo. Entendeu? Se eu encostar esse positivo com o negativo, isso aqui bipar, vamos lá, uma situação, tá bipando, ó. Sim. Eu sei que tá tendo uma fuga, entendeu? Um capacitor com linha aberta, entendeu? Curto, não? Entendeu? Pode ser um circuito integrado, Certo. que pode ter sobreaquecido e entrada em curto. Então, isso aí eu tenho que fazer um diagnóstico pelo esquema elétrico, entendeu? Ou tentar descobrir o que aconteceu com esse aparelho, se ele teve contato com uma água, se teve uma alta tensão de corrente, certo. entendeu? Isso geralmente acontece também com carregamentos, aqueles carregador paralelo, aqueles carregador paraguai, isso acontece muito, ainda mais na linha Samsung, entendeu? Então, eu fazendo esses testes aqui, eu sei que o aparelho está recebendo tensão, então agora a gente vai testar o quê? O startar dele agora. A gente vai fazer o quê? Vamos colocar ele na fonte de bancada e vamos ver se ele está startando. Se ele estiver startando, beleza. Então ele vai fazer o quê? Ele vai me dar um sinal de vida. E o que acontece? Então aqui, ó, que é o A seria corrente e o voltagem seria a tensão. A gente já fez o quê? Testou a tensão. O aparelho está recebendo o seu devido valor. Isso. Que seria de 5 volts, passando pelo PMIC, gerenciamento de carga, se transformando para 3.8 a 4.2. Entendeu? Então a gente vai testar aqui agora. Essa hora, o Gregory, a gente tem que prestar uma certa atenção. Qual é a atenção que a gente tem que prestar? É em questão da fonte de bancada. A fonte de bancada, ela tem uma chave de desarmamento, entendeu? Se ela identificar um curto, a fonte acaba desarmando, entendeu? Cada aparelho, ela tem o quê? Uma corrente, entendeu? Tem uma corrente. Então, nessa corrente, se eu tiver com a corrente muito alta, dependendo, eu consigo danificar o aparelho. Piorar mais a situação dele, entendeu? Então, vamos lá. Aqui, ó, A, corrente, V, tensão, seria amperagem e voltagem, seria tensão e corrente, entendeu? Isso aqui é uma fonte de 4 dígitos. Eu tenho aquela fonte ali que você tá, é uma fonte, aquela ali é de 3 dígitos, entendeu? Eu acho a de 4 dígitos mais precisa. Entendeu? No começo você pode comprar aí uma fonte de 3 dígitos, daí a Shun, pra você usar, entendeu? Mas é a famosa queima placa de celular, entendeu? Então o que acontece? Aqui, nessa parte aqui, a gente vai fazer o que? A gente vai manter num valor da bateria. Eu posso manter 4 volts. Eu tenho que prestar quanto que eu estou usando do que? De corrente. Entendeu? Então vamos ver minha corrente quanto que está aqui, ó. Eu vou deixar com 1 ampere de corrente. Então eu não tenho perigo de danificar o aparelho. Questão porque na hora que eu ligar e desarmar, eu já desligo ele. Para não danificar o aparelho. Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, Gregory, ó. Aqui, ó, eu sei que aqui, ó. Aqui é o positivo. Tá vendo lá? Aqui eu sei que é o positivo, ó. Positivo. Ó, positivo. Ó, vamos lá, aqui, ó. Eu sei que aqui é o positivo, lá é o negativo. Ó. Então eu vou ligar aqui, eu posso ligar na blindagem do aparelho, sem problema algum. Tá vendo aqui, ó? Certo. Ó, tá vendo? Então, a partir do momento que eu apertar o power que é a chave, tá vendo? Ó, vai me dar o consumo, ó. Tá vendo, ó? Isso. Tá vendo? Ó, o aparelho ele vai ligar. O aparelho já ligou, tá vendo? Ligou. Então, o que pode ser aqui? Pode ser a bateria que está descarregada, a bateria, como eu ouvi falar que nem o carro, a bateria Hill, Isso. entendeu? Então, olha lá, o aparelho está ligando normalmente, olha lá, o consumo, tá vendo? Então o que acontece? Aqui, como eu tô trabalhando com uma corrente baixa, entendeu? Então o aparelho ele vai ficar reiniciando, por quê? A placa não está recebendo, a placa está recebendo a sua voltagem, mas não está recebendo a sua corrente devida. Porque cada aparelho tem o seu tipo de corrente. Entendeu? Tipo, tem aparelho, cada aparelho tem um tipo de corrente. Você pode ver na bateria, tem a bateria de 3.800 mAh. Entendeu? Cada aparelho tem o seu tipo de corrente. Então, se eu fiz esse teste de devido aqui, então eu consigo identificar o defeito no aparelho. Às vezes, no primeiro teste, eu já consigo
identificar aí o defeito, entendeu? Questão de testar a entrada e saída. Às vezes pode ser um conector de carga. Como que eu identifico que é o conector de carga? Aí só realmente abrindo o aparelho, entendeu? Eu abrindo eu consigo verificar se é o conector, entendeu? Ou você pode fazer, pega uma bateria normal, vem aqui, coloca no aparelho, liga. Se o aparelho ligar, pode ser, entre aspas, conector de carga. Sim. Entendeu? Mas conforme vai na aula você vai aprendendo, tá bom? Então aqui, ô Gregory, então a entrada de voltagem, tensão, ela tem no carregador, ela tem uma entrada de 5 volts, ela tem que sair lá no conector da bateria de 3.8 a 4.2 volts. Entendeu? Então, esse é o valor que deve sair realmente, né, na saída da bateria. Às vezes, o Gregory, pode acontecer de você usar uma fonte de bancada ali, ó. Aqui é a fonte de bancada que eu utilizei. Às vezes você pode estar usando uma fonte de bancada e acontecer o quê? Acontecer do aparelho ele ligar, mas ele desliga. Por quê? Porque assim, na linha da bateria tem a linha de dados da bateria, entendeu? Porque assim, na linha de dados da bateria tem um reconhecimento, né, da bateria, que nem para fazer temperatura, sim, entendeu? Ou tem várias coisas ali na parte de dados da bateria. Então se você interligar positivo e negativo e não tiver a leitura da bateria, isso acontece mais no LG. O aparelho ele vai reiniciar, entendeu? Então reiniciou, geralmente o aparelho ele não vai ligar, então ele fica oscilando. Aí ele fica assim, ó, uma suposição. Você põe no multímetro, ele vai ficar assim, ó. 2.5, 3.4, 3.8, ele vai ficar tipo oscilando, entendeu? Mas ele não vai ligar. Isso pode ser porque o LG ele só realmente liga com a bateria dele, entendeu? Certo. Entendeu? Então beleza. Então a gente verificou aqui o aparelho está recebendo tensão, beleza? Agora a gente vai ver o que? Bateria. Isso aqui é uma dica muito fácil. Um aparelho ele entrou na sua assistência para você fazer aí o teste, entendeu? Então vamos lá, vamos verificar a bateria desse aparelho. Vamos lá, não está ligando, então a gente vai fazer o quê? Vamos colocar na escala de voltagem, né, que seria o V lá, com a preferência, entendeu? Então a gente vai colocar lá, ó, 20 volts. Vamos lá. Colocamos aqui, ó, Gregory, ó. A gente vai testar o quê? A saída da tensão, que seria a saída da tensão da bateria. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Tanto faz. Vermelho no mais e o preto no menos. É indiferente? Tá vendo, ó? Minha bateria tá me dando 3.96 milivolts, tá vendo? Então, isso aqui é o valor comum de uma bateria, entendeu? Pode chegar no máximo até 4.2. Vamos lá. Às vezes, você pega uma bateria dessa, ela tá assim, ó. Ela não tá marcando 3.8, ela tá assim, ó, 2.50, entendeu? Ela tá informando pra gente, pelo multímetro, que a gente tem um valor de 2 volts, 50 milivolts na bateria. Então a gente vai ter que fazer o quê? Dar um choque na bateria, entendeu? Sim. Pra quê? Pra a bateria voltar à vida, né? Para uma bateria startar um aparelho, ela tem que estar no mínimo com 3.60, entendeu? Com 3.60 seria 3 volts, 60 milivolts. Eu consigo já startar um aparelho, entendeu? Mas assim, minha dica é o quê? Se uma bateria chega nessa situação de 2.5, eu só vou dar um choque na bateria para a bateria voltar ao normal, mas eu já peço a troca da bateria. Por quê? Isso aí pode influenciar bastante. Também pode acontecer de a bateria estar dando 3.8, mas o que acontece? A bateria tem tensão, entendeu? A bateria tem tensão, mas o que acontece? Ela não tem corrente, entendeu? Isso acontece. Às vezes acontece até ela não tem corrente, então a bateria tá, você fala, nossa, eu medi, a bateria tá me dando 3.8, mas não tá me dando corrente, entendeu? Isso acontece muito, entendeu? Isso acontece muito com bateria, sabe do que? De Alcatel e positivo, isso acontece mais, entendeu? Então você fala, nossa, eu deixei lá há muito tempo, ele fica carregando, carrega, aí o que acontece? Aparece os 3.8, mas não dá sinal, entendeu? Aí pra eu verificar isso, eu tenho que fazer aquele teste na fonte de bancada. Entendeu? Pegar os jacarezinhos, colocar o positivo no positivo e negativo eu posso pôr na blindagem do aparelho. Entendeu? E sempre tá usando o quê? Para eu verificar.
uma corrente de uma tensão de 4 volts, né? Com uma tensão, você pode jogar uma tensão de 1 ampere no mínimo, entendeu? Mas ficar ligeiro ali para ver se a fonte não vai desarmar, porque tem fonte que desarma, mas mesmo assim pode danificar, né? O conector, né, da bateria, entendeu? Então vamos lá, então a gente fez o teste da bateria, então a nossa bateria aqui, ela tá dando, né? Ela tá dando aí o meu valor devido, né? Então aqui, ó, tá me dando aí, ó. Olha lá. Tá me dando 3.96 milivolts. Então essa aqui é esse aqui tá uma bateria boa. Eu posso colocar no aparelho. Se ela tá me dando 3.94 ali, e o aparelho não ligar, e eu conseguir ligar com outro aparelho, às vezes a bateria tem tensão, mas não tem corrente. Isso pode acontecer, tá bom? Tudo bem, então, aí esse segundo teste da bateria a gente já fez, entendeu? Esse teste da bateria aqui a gente já fez já. Então aí a gente vai por terceiro, né? Por terceiro, que vai acontecer? Testar frontal. Entendeu? Frontal. O que a gente vai fazer o teste da frontal? Aqui, voltando lá outro. Então, às vezes acontece. Então a gente fez o teste da bateria lá, então a bateria tal, a tensão está ok, bateria ok. Agora a gente vai fazer o teste da frontal, né? Então, como eu vou fazer um teste da frontal? Geralmente os aparelhos OLED ou MOLED, eles caem no chão, não danifica o vidro, né? Não, a lente não danifica. Sim. Então o que acontece? Danifica o OLED ou o LCD que está lá dentro. E o que acontece? Aí você fala, nossa, tá intacta, a lente está intacta, né? Mas aí você pega e faz assim, Gregory, ó. Você pega assim e faz assim, ó. Se você olhar assim e você olhar para dentro do LCD ou do OLED ou do AMOLED, você olhar assim, ó, você vai ver um trincado, como fosse um fio de cabelo lá dentro. Aí dá pra você verificar que realmente a tela foi danificada. Mas geralmente quando você já coloca assim, você interliga aqui, ó, você coloca aqui, ó, já realmente já dá pra ver, porque o aparelho ele vai vibrar, tá vendo? Ó, ele vibra. Ó, ele vibra, mas não aparece nada na tela. Ou aparece todos os pixels quebrados. O OLED ou o AMOLED, quando ele pega e liga, ele não aparece nada, porque o OLED ele não mostra quebrado nada. Ou vai ter umas riscas assim, entendeu? Ou ele não liga mais, entendeu? Agora o LCD você já encontra aí, se você quebrar aqui, já dá pra você verificar. Que nem esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui, ó, tá com uma tela quebrada. Você acredita que isso aqui, entendeu? Não sei se o Walter tá aí vendo esse vídeo, mas você acredita, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó? Caiu em cima da tela, pá! A bem que é da gente, ó. Caiu lá da bancada e bateu em cima. Aqui, ó. Tá vendo lá? Ah, verdade. Caramba. Ó. Tá vendo? Deixa eu colocar 22, 13. Acho que é isso aqui. Não, esse lá, tá vendo? Então, ó, isso aqui, ó. Tá vendo lá? Ó, olha aqui, ó. Olha a brincadeira aqui, ó. A brincadeira aqui, ó. Ó. A brincadeira aqui, ó. Pum! Bateu e quebrou. Então, às vezes, quando o aparelho liga, o Gregory, ele pode ligar, mas vai ficar assim, ó. Então eu já sei que é frontal, entendeu? Então, e acontece também, às vezes acontece, né, de o aparelho ligar e não dar imagem. Pode acontecer o quê? Um black light. O que é um black light? Um black light da parte que eu tô falando da parte frontal. Um black light é quando o aparelho starta, mas o aparelho ele não vai dar imagem. Essa parte você vai aprender mais na parte de curso intermediário ou avançado. Certo. Entendeu? O black light, para você identificar um black light num aparelho é tão fácil, entendeu? Tão fácil mesmo. Seu aparelho ele é um Motorola, né? Isso. Então ele acende assim. Você pega aqui e coloca aqui, ó. De fundo dá pra você ver o quê? A imagem. Dá pra você ver. Isso realmente, um black light acontece muito em Moto G6, Moto G3 e dificilmente você vai encontrar no Moto G2. Isso acontece mais em linha LG também, entendeu? O K3, o K4, isso acontece geralmente muito. Entendeu? O que acontece? O filtro de imagem está danificado. Aí você tem que... Tem muita gente que faz jumper no filtro de imagem. Eu não indico. Isso aí é contra as normas. Entendeu? Se um componente está ali, o engenheiro ou técnico eletrônico, eletrotécnico que fez e planejou aquela placa, entendeu? Ele não colocou aquele componente para ficar ali de enfeite. Tem muitos caras que vai lá e vão fazer um jumper. Pum, mete um jumper no filtro de imagem. Isso que acontece. Isso futuramente vai acarretar no quê? Danificando mais a placa ainda. Pode chegar e até queimar uma frontal. Entendeu? Então, pode acontecer isso. Então, pode ser um black light. O black light é isso. Filtro de imagem. Pode ser também um save de imagem.
entendeu? Que pode estar danificado. Isso aí você vai conseguir fazer um diagnóstico no aparelho, entendeu? Tá, então aqui a gente vai ver agora o teste final. O teste final é o que a gente falou da entrada lá da fonte, né? Que foi a fonte de bancada. Consumo com a fonte de bancada, entendeu? Então é porque cortou o vídeo aí, né? Aí não deu pra mostrar. Mas geralmente é o teste na fonte de bancada, que eu tinha te falado lá. Você vai colocar o aparelho na fonte de bancada. Na fonte de bancada você vai fazer o quê? Você vai colocar na sua fonte de bancada se é de 3, 4, 5, 6, entendeu? No máximo 4 dígitos ali, entendeu? Você vai colocar uma tensão, né? Você vai pôr uma tensão. Tensão é voltagem. Você vai colocar uma tensão de 4 volts. Corrente é o que? Amperagem. Você vai colocar lá uma corrente de 1 ampere, entendeu? Isso. Entendeu? De 1 ampere lá, você vai startar. Se você vê que a fonte desarmou, você já pode tirar na hora que ter algum curto, algum capacitor aberto, entendeu? Algum circuito integrado aí que esteja danificado que está influenciando nesse defeito, entendeu? Então a gente vai fazer o quê? Usou a fonte de bancada, interligou do mesmo jeito que eu mostrei aqui para eles, mas tinha caído a internet, entendeu? Então, pela fonte de bancada eu já sei se tá bom ou se tá ruim o aparelho. Aí o que acontece? Eu fiz esses testes aqui, o teste do aparelho quando ele entra na assistência técnica. Se eu fiz todo esse teste, entendeu? Com esses 4 tipos de teste, tensão, bateria, frontal e fonte, entendeu? Com esses 4 tipos de teste eu consigo identificar o defeito no aparelho. Se for um defeito físico, modo de falar, básico, se é frontal, se é conector de carga, se é bateria, se é frontal, entendeu? Então é assim. Se eu seguir esses 4 passos aqui, quando o aparelho chegar, eu consigo, né? Isso eu falo na parte de manutenção básica de manutenção. A parte básica de manutenção do celular. Então, o técnico, ele tem que ter essa noção. A noção mínima é isso aqui. Chegou um aparelho na sua bancada, na sua casa, na sua assistência técnica, você tem que fazer, geralmente, né? Esses 4 testes. Geralmente, quando a pessoa já está apta, né, a trabalhar, já está há muito tempo trabalhando, isso aqui já vira rotina. O aparelho chega, ela mesmo conversando com o cliente, ela vem aqui, já liga o aparelho, tal. É que não te falei, não fale pro cliente na hora, porque o cliente não quer saber o que o aparelho dele tem, quer resolver. Entendeu? Que nem o aparelho chegou aqui, o cliente falou, beleza, tal, trouxe o aparelho pra você, tal. Você fala, ó, pode deixar para o orçamento? Você pode vir aqui e fazer esse teste básico que eu fiz aqui, ó. Esse teste básico, o que você consegue fazer com o cliente aqui? Entendeu? Aí se você realmente vê, peraí, o aparelho, testei tensão, ok. Testei bateria, ok. Testei frontal, ok. Testei fonte, ok. Entendeu? Então aí eu já posso pular para a parte da placa. Entendeu? Por quê? Todos esses tipos de defeitos, esses tipos de numeração que eu coloquei, eu já testei. Então o que acontece? Aí a gente já pula para a parte da placa. Se você for especialista, se tu já sabe fazer manutenção em placa de celular, tu faça. Se tu não consegue fazer, não mete o nariz onde não é chamado. Entendeu? Porque ali você vai acarretar em mais problema ainda no aparelho. Aí, às vezes o cliente traz outro aparelho dando sinal de vida, mas aí você entrega pro cliente pior do que estava. Aí acontece que o cliente vai lá e mete pau em você. Entendeu? Então, só faça o que você sabe realmente fazer. Então o que acontece? Você fez esses tipos de 4 testes, tal. E esses tipos de 4 testes deu ok? Vamos lá. Geralmente acontece isso muito, o Gregory. Ou é conector de carga, ou é bateria, ou é frontal. Entendeu? Geralmente. Entendeu? Mas às vezes o aparelho caiu na água, o cliente não fala e você tem que ter uma bola de cristal aí pra estar identificando. Entendeu? Tudo bem. Fez esse teste aqui, aí a gente... É que nem eu tava te falando lá no começo. A gente tem uma situação do aparelho. Só apagar aqui. A gente tem o quê? Essa parte que eu vou passar rapidinho pra vocês. Entendeu? Deixa eu secar. Então, no aparelho, eu tenho o quê? Linha. Eu sei que o pessoal não está enxergando porque a luz é muito pequena, né? Linha neutra. Entendeu? Linha primária. E linha secundária. Tá, o que é isso aqui, Gregory? Isso aqui eu chamo de 3 níveis do aparelho, entendeu?
são 3 tipos de diagnóstico que a gente tem que fazer no aparelho, entendeu? Como a gente vai testar a linha neutra? Muito fácil. A gente não precisa abrir o aparelho. Nós não precisamos abrir o aparelho para fazer esse diagnóstico. Muita gente fala, tem que abrir o aparelho para testar a linha neutra, a linha primária e a linha secundária. Eu consigo testar o aparelho fechado, né, com a linha neutra, primária e secundária. Muito fácil. Entendeu? E eu consigo identificar qual é o setor que está com defeito. Entendeu? Consigo identificar. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos começar com uma linha neutra. O que é a linha neutra? A linha neutra é do conector de carga, entrada do aparelho. Conector de carga aqui, ó. Conector USB, micro USB. Do micro USB até o conector da bateria, entendeu? É como se fosse a linha neutra. Saindo do conector da bateria e indo lá pro PMIC, já é a linha secundária, que a gente pode... Aí a gente... Tá vendo a linha mais aqui, ó? A linha chama a linha de linha VBAT. Entendeu? Então o que acontece? Então essa linha primária ela vai até o PMIC. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Entendeu? PMIC. Entendeu? E do PMIC, ela faz o quê? Ela sai distribuindo até o statar, né? O que é o statar? É o botão power, né? Então a linha primária ela passa pelo PMIC, gerenciador de carga, vai até o PMIC, passa pelo gerenciador de carga, vai até o conector, que eu chamo de conector statar, né? Porque você vai startar ele para ele reiniciar a placa ou ligar a placa. Então vamos lá. Então aqui eu testei a linha primária. Né? Eu sei que a linha primária tá ok. Como que eu vou conseguir testar essa linha primária? Com a fonte de bancada. Entendeu? Com a fonte de bancada eu consigo testar a linha primária sem mexer, sem abrir o aparelho. Então eu já testei a linha primária, né? Então eu sei que minha tensão está chegando até o conector power, né? Aí depois do conector power se chama a linha secundária. Então aí onde já vai sair alimentando todos os circuitos integrados. Então eu já sei que é o quê? A linha secundária. Aí para eu ver se está tendo algum consumo, entendeu? Para eu ver se está tendo algum aquecimento, realmente eu vou ter que abrir o aparelho. Entendeu? Realmente eu vou ter que ligar o aparelho. Mas aqui eu sei identificar se a linha neutra está ok, se a linha primária está ok, se a linha secundária está ok. Eu consigo identificar com esse tipo de teste, consigo identificar. Entendeu? Às vezes sim, às vezes não. Mas aí, para fim das dúvidas, eu vou lá e abro o aparelho. Entendeu? Então, aqui na linha neutra, né, é do conector até bateria, linha primária, linha VBAT. Entendeu? Aí seria do conector de carga, do conector da bateria até o PMIC, gerenciamento de carga do aparelho. Isso. Linha secundária. Linha secundária, ela sai do PMIC e sai alimentando alguns componentes, alguns circuitos entregados. Ela vai ter o statar, que é o statar. Statar é o botão power que liga o aparelho. Entendeu? Então ele vai ter o statar lá. Aí depois, quando ele passa pelo conector power, ele se transforma em linha secundária. Certo. Entendeu? Então, esses aqui são 3 tipos de linha que o aparelho tem. Linha neutra, primária e secundária. Beleza? Então, eu fazendo esses 3 tipos de teste, eu já consigo identificar o defeito do aparelho. Mas para eu fazer esse tipo de teste aqui, eu tenho que saber fazer leitura de esquema elétrico, entendeu? Porque assim, não adianta eu pegar e fazer o quê? Eu pegar o aparelho, tá esquentando um capacitor, tá esquentando um circuito integrado, tá esquentando um resistor, tá esquentando uma bobina, tá esquentando fulano, ciclano, eu fui lá e tirar. Não é assim. Tem que fazer o quê? Tem que ir matando cabeça por cabeça, que nem o teu Walking Dead, entendeu? Né? Tem que colocar na estaca. Por que aquele componente, por que aquele capacitor está esquentando? Por que aquele resistor está esquentando? Por que aquele circuito integrado, CI, está esquentando? Tem alguma coisa influenciando nessa o quê? Nessa alta corrente ou nessa alta tensão, entendeu? Porque ele, se tiver um curto na placa, ele vai fazer o quê? Ele vai esquentar, entendeu? Tem muitas coisas para identificar. Hoje em dia tem aquele, como fosse um... Eu não uso isso. Eu uso o Brawl, né? O Brawl para identificar curto na placa. Mas muita gente usa aquele spray autocongelante, entendeu? Eu não uso isso aí não. Entendeu? Então é isso aí, ô Gregory. Então aqui, para eu te explicar um pouquinho mais, né?
em questão dessa linha primária e secundária, a gente tinha conversado fazer o curso intermediário, um curso avançado. Sim, sim. Entendeu? Mas assim, se você identificar em questão de identificar o defeito na placa, eu só vou conseguir, né, lá pela linha neutra, linha primária e linha secundária. Para esse tipo de coisa tem que treinar esquema elétrico. Entendeu? Porque o esquema elétrico é como se fosse um mapa. Entendeu? Que nem quando você sai na rua, você está numa região que você não conhece. Ou você liga o GPS, Isso. ou você pega aquele mapa antigo, Exatamente. para saber onde que é a rua. Entendeu? Então é como se fosse isso, tá bom? Então, deixa eu ver. 22 horas, entendeu? Perfeito. Então por hoje é só. Maravilha. Se vocês gostaram, se eu falei alguma coisa que vocês acharam que não é aquilo lá, assista. Beleza? Mas é isso aí, obrigado por ter assistido aí. E eu só vim mais mesmo para apresentar o nosso aluno aí, o Gregory, né? Mora lá na Fazenda da Juta. Um grande cara, um grande amigo também, né? Então tem muitas coisas que a gente deve a ele, porque é uma grande parceria aqui, tá bom? E é isso aí, quiser mais dúvidas, entre em contato com a gente, beleza? Falou, valeu, até a Recomendo, próxima. hein? Top. Falou!